Graça e paz, gente. Meu nome é Indiara e eu quero falar um pouco de pecado e suas consequências. Eu quero falar de heranças também espirituais. Sempre que falamos de herança, vem a ideia de passado. Mas hoje eu quero falar do futuro. O que você faz hoje reflete para as próximas gerações. E eu quero falar um pouco de Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Antigamente, as pessoas adoravam a Deus uma vez por ano. Mas Davi adorava 7 vezes ao dia. Isso está lá em Salmo 119, versículo 164. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus feitos. Então, Davi foi o primeiro homem da Bíblia que disse, eu te amo. Ele disse lá em Salmos, capítulo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor. Então, eu quero contar uma parte da história de Davi. Vou falar lá em 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim, decorrido de 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma época em que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliam, e a mulher de Urias, heteu. Davi então mandou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e se deitou com ele. A Bíblia não fala se foi à força, né? A Bíblia ela deixa entender que foi consensual. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então eu creio que Davi deve ter ficado, e agora? Por quê? Betseba ela tinha um esposo, e esse esposo ele estava em guerra. Naquela época as guerras duravam semanas, meses, anos. Então imagina, Urias ficar 1 ano longe, quando volta a esposa tá grávida e já até ganhou o filho. E ele, o filho não é meu. Porque o pecado de adultério tem como você ir lá e camuflar. Mas e uma gravidez? Como que vai camuflar? Como que vai esconder? Não tem como. Então Davi teve uma ideia de mandar trazer Urias para ele trazer as notícias da guerra. E quando Urias estivesse na cidade, ele ia lá para sua casa, se deitava com a sua esposa, ela ia engravidar, depois de um tempo ia aparecer grávida. Ninguém ia fazer as contas se era 7, 8, 9 meses. Até hoje é assim, muitas vezes tem crianças que nascem 7, 8 meses, então quanto mais aquela época, né, que nem ultrassom tinha. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou a Davi, perguntou como... Aí Davi perguntou a Urias, né, como que estava Joabe, como que estava tudo. Davi perguntou notícias da guerra. E Urias passou toda a notícia. Urias saiu do palácio e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com seus servos do Senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu para casa? Comer, beber e deitar-me com a minha mulher. Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, fique aqui hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia. Davi o convidou para comer e beber, e o embebedou. Muitas vezes a bebida corrompe o caráter do homem. Muitas vezes o homem faz embriagado que não teria coragem de fazer sóbrio. Maioria das vezes, né? Mas Urias, ele era prova de bebida, porque ele não se corrompeu mesmo assim. Continuando. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos seus servos do Senhor, e não foi para casa. Então Davi pensou, e agora? O que eu faço? Urias não foi para casa, então eu vou ter uma ideia de matá-lo.
Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, aonde o combate for mais intenso. Depois deixe-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Então, Davi queria encobrir um pecado e acabou cometendo outro pecado. Então, ele escreveu uma carta para Joabe, porque se Urias fosse para a linha de frente, onde ele não tinha o costume de guerrear, ele ia morrer. E ainda Davi deixou claro, para que ele seja ferido e morra. Então, ele deixou claro qual era a sua intenção, que era a morte de Urias. E ele ainda mandou a carta para o próprio Urias. Então, naquela época, as cartas eram em pergaminhos, né? E os reis, eles selavam as cartas com seus anéis. Então, somente o receptor poderia ler a mensagem daquela carta. E eu imagino Urias levando aquela carta todo feliz. Nossa, eu tô levando segredos de guerra. Mas ele tava levando, era a sentença da sua morte. Imagino eu, Joabe, abrindo aquela carta, lendo que era para deixar Urias ser ferido e morrer. E Joabe deve ter perguntado: Urias, como é que foi lá? Foi tudo bem em Jerusalém? Você fez alguma coisa para Davi? Não, foi tudo ótimo, a gente bebeu, fiquei até bêbado lá, mas deu tudo bem. E Joabe, como era obediente, fez conforme Davi mandou. Então, resumindo aqui, Urias foi para a guerra, foi para a linha de frente, ele ficou ferido e morreu. Agora o versículo 26 do capítulo 11 ainda. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido estava morto, ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos de Deus. Para as pessoas daquela época, pareceu ser super... Nossa, olha o que Davi fez, que legal. A mulher estava viúva por conta da guerra e Davi tomou para ser sua esposa. Ele tomou uma viúva, não deixou que ela ficasse desamparada. Então, aos olhos das pessoas, pareceu ser... Que legal, né? Davi deve ter sido elogiado, mas Deus, ele conhece tudo. E aos olhos de Deus, o que Davi tinha feito foi mal. Continuando, e ainda em 2 Samuel, agora é o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse... Era comum naquela época os reis julgarem as causas. Então era comum Davi receber profetas, juízes, receberem pessoas para ele fazer um julgamento. Então certo dia Natã foi ao encontro de Davi, e ele não suspeitou de nada, e Natã disse: meu rei, haviam 2 homens, um era rico e o outro era pobre. O rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, a não ser uma cordeirinha. Então eram 2 homens, um tinha muita ovelha, muito gado, e o outro só uma cordeirinha. E ele criava a cordeirinha, o pobre. O pobre criava a cordeirinha na sua casa, junto com os seus filhos. Dava de comida, a cordeirinha comia em seu copo, dormia em seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, aquele homem que tinha muitas ovelhas, muitos gados. Então, certo dia chegou um viajante à casa desse homem rico e ele não quis pegar nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus gados. E o que o homem rico fez? O homem rico foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre. O homem pobre só tinha uma ovelha. E o rico foi lá e pegou a ovelhinha desse homem pobre e a preparou. Então o homem rico foi lá e matou a ovelha do homem pobre e deu de jantar para o viajante. Então, essa foi a história que Natã contou, né? Então Davi ficou furioso e se acendeu contra aquele homem. Então imagina o Davi indignado, como pode? O homem rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, ele poderia ter matado qualquer uma das suas ovelhas. Ele foi na cordeirinha, que o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Então Davi ficou indignado, imagina ele andando de um lado para o outro. E Davi falou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e não se compadeceu. Então imagina o Davi lá todo furioso e Natã assim, ó, só olhando para ele. E aí quando Davi terminou de falar, Natã olhou para ele e falou: esse homem é você. Esse homem é você.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel, e eu livrei da mão de Saul, e lhe dei a casa do Senhor e as suas mulheres em seus braços. Dei também a casa de Israel e de Judá. E isso não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque quando Davi ficou no lugar de Saul, tudo foi para Davi. As concubinas, as terras, o ouro, a prata, tudo foi para Davi. E Deus continuou: porque então você desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias, você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Fique com essa palavra. Porque você desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher, assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, eu farei isso diante de todo Israel. Gente, olha aqui. Aqui, quando Davi pecou, ele pensou que deixou tudo encoberto. Ninguém soube, só eu e Betseba. Betseba não vai falar pra ninguém. Então, morreu. Mas ele esqueceu que tem um olho acima dele, que é os olhos de Deus. E Deus, ele não toma o culpado por inocente. Então, Deus mandou o profeta Natan até lá, fez aquela peça lá com o homem rico, o homem pobre, a cordeirinha, para ele entender o que ele fez. E Deus deu o julgamento para ele. Que ele desprezou a palavra de Deus, que é os 10 mandamentos para não matar. Que o que ele fez era errado. Que a espada jamais se apartará da casa dele. E que outro homem ia tomar suas mulheres diante de todo Israel. Porque o que ele fez em oculto ia vir multiplicado para todo mundo ver. E aqui, continuando. Aí Davi foi e disse: pequei contra o Senhor. E lá em Salmos 51 tem a oração que Davi fez esse dia, né? Davi, ele pediu: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia. Eu creio que Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. E no Salmo 51 tem como a gente ver um pouco como ele clama por perdão. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal em seus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar. Eu nasci na iniquidade. E ele continuando, né? E faz-me ouvir o júbilo da alegria. Esconde, continuando, todo capítulo 51, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não lancei-me fora da sua presença, não me retirei o Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinareis aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então eu creio que a oração de Davi foi uma oração sincera. Ele se arrependeu verdadeiramente do que ele fez. E qual foi a resposta? Voltando ao 2 Samuel 12, versículo 17. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou os seus pecados e você não morrerá. Deus perdoou Davi, porque o pecado do salário, o salário do pecado é a morte. E naquele momento Deus viu o coração dele, que realmente ele se arrependeu, realmente ele se converteu do que ele fez, realmente houve um arrependimento genuíno. Esse foi o versículo 13, mas vem o 14. No 14 começa assim: mas Deus falou que a perdoou Davi, Deus falou que perdoou os seus pecados. Depois que Deus fala isso, ele fala: mas porque com isso você deu motivo ao inimigo do Senhor blasfemarem, também o filho que nasceu morrerás. Em outra linguagem,
Diz assim, eu tô no capítulo 14, tá no versículo 14. Entretanto, uma vez que com esse insultou o Senhor, o seu filho que acabou de nascer morrerá. Então ele pecou, ele se arrependeu, mas houve uma consequência. Versículo 15. Natan foi para sua casa. E o Senhor, Davi tinha, a Betseba estava grávida, Betseba nasceu o filho de Betseba, tinha acabado de nascer, quando veio essa sentença de morte. E o que aconteceu? O Senhor feriu a criança que a mulher teve com Davi, que Betseba teve com Davi. A criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava. Davi entrava para o seu quarto, aqui falava que ele ia para o chão e ele jejuava. Aqui diz que os servos levavam comida para ele não comia. Aqui diz que ele clamava a Deus para não levar o filho, porque o decreto era que a criança ia morrer. Então Deus foi lá e feriu a criança. E Davi foi para os pés de Deus e clamou. Jejuou, clamou. E clamou. Porém, no 7º dia, a criança morreu. Gente, eu sou mãe. E eu lembro na fase recém-nascida, foi uma fase muito difícil, porque o bebê ele chora muito. E aí você não sabe se tá com cólica, se tá com fome, se tá com sono. A criança não fala ainda. Então, por si só, já é uma fase muito difícil. Agora, imagina uma criança ser ferida. A criança não comer, não dormir. Eu imagino Betseba no quarto, balançando a criança de um lado pro outro. A criança não dormia, não comia. 7 dias. E Davi com a cara no pó, em jejum, clamando pelo perdão de Deus. Mas Deus já tinha dado um decreto. Porque o pecado tem consequência. E mesmo Davi clamando, houve a consequência. A criança morreu. E aqui fala que a criança morreu. E aí você me pergunta, Indiara, o que a criança tem a ver com isso? Era só um bebê, porque ela sofreu tanto, porque ela chorou tanto, era só um bebê. A criança não tinha culpa disso. Mas o pecado tem a sua consequência. E os pecados, eles ficam para as próximas gerações. E a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. E a Bíblia, ela continuando, isso foi o versículo 12. E depois conta que Betseba teve outro filho, que foi Salomão. Davi teve vários outros filhos. E aconteceram coisas terríveis na casa de Davi. A espada nunca mais se apartou da casa dele. A iniquidade nunca mais se apartou da família dele. Um filho violentou a outra, um irmão violentou a outra irmã. Um outro irmão matou um outro irmão. Não vou entrar aqui agora nessas histórias, senão vai tomar muito tempo de vocês. Mas vocês sabem que a história que o Amon e Tamar, que Amon ele se apaixonou pela sua irmã, Tamar, e foi lá e violentou a irmã. E aí Absalão foi lá e matou o irmão, né? Então, que Amon morreu pelo comando, né? Que Absalão deu para os seus servos, que era matar Amon. Então, nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. Davi sofreu muito. E o que eu quero trazer hoje, gente, aqui para vocês? O que vocês fazem hoje gera consequência para as próximas gerações. Uma vez, eu cometi um pecado e eu fui levada, como é que eu posso falar? Pela falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de conhecimento, de o quê? Vou me arrepender. Vou cometer esse pecado aqui, eu vou me arrepender, Deus perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e faz nova todas as coisas e vai ficar tudo bem. Mas com esse ensinamento, a gente traz na nossa reflexão que sim, Deus perdoa os nossos pecados, mas fica a consequência. O que você planta fica para as próximas gerações. Então eu quero que vocês tenham isso na mente, de que o pecado não seja algo planejado pela vida de vocês. Eu vou cometer esse pecado, olha que cara de pau que eu tive, porque Deus vai me perdoar e vai ficar tudo bem. Beleza, Deus te perdoa, mas qual vai ser o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual vai ser o legado que você vai deixar para as próximas gerações? E infelizmente, gente, aconteceu isso também com os nossos antepassados. Eles não tiveram conhecimento, sabedoria, discernimento e eles cometeram pecados e ficaram para a nossa geração. A nossa geração carrega muitas vezes dores, muitas vezes tragédias, muitas vezes coisas ruins do que os nossos antepassados fizeram por falta de conhecimento e por falta de sabedoria. Eles pecaram, cometeram pecados diversos.
naquela época, gente, era assassinato, era roubo de terra, enfim, diversos pecados. Mas, infelizmente, isso reflete na nossa geração. Continuando aqui, eu vou ler para vocês. Agora, Jeremias, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar nesse lugar diante dos olhos de vocês, enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e das alegrias, a voz do noivo e da noiva. Quando você anunciar a esse povo todas essas palavras, eles perguntarão: por que, Senhor, nos ameaça com todo o grande mal? Qual a nossa iniquidade? Qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque o pai de vocês me abandonaram, diz o Senhor. Então o povo, ele foi refletir os pecados dos seus antepassados. Isso se chama herança espiritual herdada. Quero ler também aqui para vocês Levíticos, capítulo 26, versículo 40, que diz assim: mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andarem em oposição a mim, fazendo que também eu fosse a contrário a eles, e fizesse entrar na terra dos seus inimigos, e se o seu coração se humilhar e aceitar o castigo da iniquidade, então me lembrarei da aliança que tive com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão. Dessa terra me lembrarei. Então, assim, tem diversos outros versículos que Deus fala dos pecados dos antepassados, das iniquidades. Então, aconteceu um tempo atrás, de uma pessoa relatando: nossa, Indiara, fulano já tem lá seus 30 anos, é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, é uma pessoa que tem um coração reto, é uma pessoa boa, uma pessoa que guarda os mandamentos, é uma pessoa que você olha assim, gente, é uma pessoa de Deus, mas tá com tumor e tá prestes a morrer. Por que será? E aí, naquela época, eu fui ali pedir discernimento para Deus e ver que foi por conta do pecado dos antepassados dessa pessoa. Que aquele pecado estava refletindo nessa pessoa. Realmente a pessoa não teve erro, assim como essa criança. Essa criança não errou, gente. A criança tinha acabado de nascer, o filho de Davi. E ele foi ferido e ele morreu. Então, essa pessoa específica foi um pecado que os antepassados delas tiveram, pai, avós, bisavós, porque os pecados, eles acompanham até a 4ª geração. E ali eu falei: é necessário ela se arrepender. É necessário ela ir pro pó e pedir perdão pelos pecados dos antepassados dela, para que seja cessada essa maldição, porque foi uma herança, foi uma maldição, foi uma herança espiritual que ela recebeu. Ela carregou para a vida dela algo que, mesmo ela não cometendo, ela carregou por conta dos pecados dos seus antepassados. E essa tarde eu quero deixar isso para vocês. Que vocês não deixam legados de maldição para as próximas gerações, mas que vocês deixam pecado, mas que vocês deixam heranças de bênção. Que vocês venham semear nas próximas gerações, que vocês venham semear bênçãos, que vocês venham ser pessoas que carregam o avivamento, que carregam a presença de Deus e que têm esse conhecimento. Porque antigamente não tinha esse discernimento. Ah, não, eu vou me arrepender e vai ficar tudo bem. Deus perdoa, mas tem as suas consequências. Bem, eu vou encerrar por aqui. Depois eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, que é um assunto muito extenso. Tem muitos versículos da Bíblia que tratam sobre isso, mas eu quero deixar essa reflexão para vocês. Qual legado vocês vão deixar para a próxima geração? É um legado de bênção ou um legado de maldição? Que o pecado na vida de vocês não venha ser algo premeditado, que seja um acidente e não que seja algo programado. Amém? Fique com Deus. Beijo.